indo para sua vida são reflexo da mulher que você é. E se você está assistindo esse vídeo até aqui e não entendeu o que eu estou te falando, fica até o final, porque você vai ter todas as suas dúvidas tiradas e vai virar uma chave na sua vida, que você vai sair desse lugar de vítima e desse lugar de culpa, porque a vítima e a culpada não prosperam em nenhuma área da sua vida. Então chega de culpar os homens. Até o momento em que você ficar culpando eles, a sua vida não vai mudar, porque é muito difícil mudar o outro. Você precisa mudar você mesma. Então sejam muito bem-vindos à live. Hoje vamos falar desse assunto. Pare de culpar os homens e assuma as rédeas da sua vida. Por que eu estou fazendo essa live aqui? Estava pronta para ir para academia e comecei a pensar em alguns assuntos e resolvi vir aqui falar com vocês. Uma live bem rapidinha. Ontem eu fiz um post no meu Instagram falando sobre os homens que ficam se convidando para ir na casa das mulheres, né? Vou até mostrar ele aqui para vocês. Deixa eu virar a câmera do celular para vocês verem. Ó. Deixa eu abrir aqui. Foi esse vídeo aqui, ó. Que é muito inconveniente. Quando será que esses meninos vão entender que é muito inconveniente da parte deles se convidarem para ir na casa de uma mulher que não é sua namorada, que não tem intimidade suficiente com ela? Provavelmente esse homem ou deva morar com os amigos ou deva morar com os pais para querer ir na sua casa, porque um homem de verdade se sente desconfortável de ir para a casa da mulher. Ele convida ela para ir até a sua e não ele para ir na dela. Ele é bonito, ele é querido, ok. Isso é fácil de encontrar. Ele só tem a beleza dele para oferecer. Ele não é capaz de te convidar para ir no restaurante, para ir passear, para ir fazer alguma coisa. O máximo que ele consegue é ir para sua casa. Assistir um filme e comer pipoca ainda. Nem um iFood não vai pedir. Você precisa disso? Eu nem responderia. Viram esse vídeo, gente? Deixa eu virar aqui a câmera. Então, o que aconteceu? Eu postei esse vídeo ontem no meu Instagram, respondendo uma caixinha de perguntas de uma aluna que falou assim: os homens só se convidam para vir na minha casa. E eu recebo muitos questionamentos e muitas perguntas de mulheres falando justamente sobre isso. Parece que os homens não se esforçam mais. Parece que os homens estão mais acomodados, já não convidam mais para sair, já não querem mais conquistar, já não agradam mais, já não elogiam mais, já não conquistam mais, já não tomam mais atitude. Parece que se nós não chamarmos eles para sair, esse encontro nunca acontece, nem sai do virtual. Se nós não chamarmos eles não iniciam a conversa, sempre eu que tenho que mandar bom dia, nananã. Todas essas queixas, né? Queixa. E eu fiquei refletindo sobre, eu entrei na onda dessa minha seguidora e acabei respondendo daquela maneira. Por quê? Porque eu já tenho um pensamento diferente na minha realidade. Na minha realidade isso não acontece, justamente pela minha mentalidade estar mudada. Mas para uma mulher que ainda não tem a mentalidade mudada, que ainda não entendeu o valor dela, não entendeu a autoestima dela, ela só vai ficar culpando os homens. E enquanto ela culpar os homens, ela não vai mudar. O que você tem que entender numa situação como essas? Você, como mulher, só fica atraindo o mesmo perfil de homem, que é esse perfil que eu acabei de descrever. Você não tem que culpar eles e falar assim: nossa, eles são totalmente errados e eu estou totalmente certa. A mulher, ela tem que entender o quê? Por que eu estou atraindo esses homens e por que esse tipo de homem está tão confortável em me fazer esse tipo de abordagem? Qual o comportamento que eu tenho que está fazendo os homens chegarem em mim dessa maneira? Por que os homens estão se sentindo tão confiantes assim de me fazerem propostas como essa? Mas que comportamento que eu preciso adequar para mudar a imagem que os homens estão vendo de mim? Porque se todos eles estão se aproximando de você com a mesma proposta, com a mesma intenção,
Será que o problema é eles que mudaram? Ou é você que está repetindo sempre o mesmo padrão? Não vamos culpar as mulheres aqui. Nem todas, porque comigo isso não acontece. Com as minhas alunas, antes de fazer os meus treinamentos, acontecia, agora não acontece mais. Por quê? Porque elas entenderam o que precisava mudar. Então, algumas mulheres que ainda não entenderam, vivem dessa maneira. E aí vão acostumando os homens a serem dessa forma. E se a mulher faz tudo, por que o homem vai se esforçar para fazer? Então, você já parou para pensar por que isso vem acontecendo com você? Porque eu tenho plena certeza que no fundo você sabe por que isso acontece. No fundo você sabe qual comportamento, qual facilitador, qual atitude que você está tendo que está fazendo as suas relações irem sempre pelo mesmo caminho. Na minha rede de contatos, tanto de amizade, todos os homens são cavalheiros, todos os homens tratam bem, todos os homens são gentis. Todos os homens são gentlemen. Todos os homens tratam bem e são respeitosos, independente da intenção que eles tenham. Por quê? Porque o meu posicionamento, a minha imagem, o meu comportamento, ele já automaticamente cria uma barreira, uma blindagem, automaticamente ele já afasta homens que não têm esse perfil. Então, se hoje você, como mulher, você só fica pensando e só fica falando: ai, os homens são todos iguais, ai, os homens não são mais como antigamente, ai, os homens já não são mais provedores, os homens já não são mais líderes, os homens já não fazem mais nada por mim. Você está se colocando como vítima, como se a culpa fosse só deles e você fosse a princesa da Disney que faz tudo perfeito. E nessa live aqui eu vou te falar que não é dessa forma, você também precisa mudar. Nós, como mulheres, precisamos mudar diariamente, evoluir diariamente. Sabe por quê? Porque quando você entende que você está mudando, que você está trabalhando, automaticamente você passa a atrair pessoas que estão na mesma vibração que você. Então, se você não sair desse estado de vítima, você vai estar sempre culpando os outros pelas situações que acontecem na sua vida. É a mesma coisa que você sair de casa, você não fechar a janela da sua casa e você sair. Você mora sozinha, deixou a janela da sua casa aberta e saiu. Aí começou uma tempestade, um vendaval. E entrou aquele vento, derrubou tudo na sua casa. Nossa, molhou toda a sua casa, virou planta, fez uma bagunça terrível. E aí você chega em casa e começa a brigar com o vento. E você fala assim pro vento: por que você fez isso na minha casa? Olha o que você fez. Mas foi você que deixou a janela aberta. Não tem como culpar o vento pela bagunça que ele fez se você foi quem deixou a janela aberta. Enquanto você estiver no lugar de vítima, você não vai reconhecer os seus erros, você vai julgar o outro o tempo todo pelo que acontece na sua vida, você vai se auto-sabotar. A autossabotagem é terrível porque você sabota tudo que acontece na sua vida. Porque você não reconheceu o seu erro ainda. Então você insiste naquilo. Você vai ter dependência excessiva dos outros. Você vai sempre achar que você está sendo injustiçada. Nossa, ó vida, isso só acontece comigo. Por que acontece isso comigo? Eu faço tudo pelos outros e ninguém faz nada por mim. Eu sou tão perfeita, eu sou tão maravilhosa. Como se os outros fossem o culpado de tudo. Sempre você vai se colocar na visão de injustiça, incapacidade, não consegue fazer uma autocrítica, não consegue olhar pra você mesma. É aquela história: ai, os homens só me convidam pra ir na casa dele depois da festa, os homens só fazem convite a mim depois das 9 horas, depois das 10 horas da noite, numa terça-feira, pra ir na casa deles assistir filme. Tá, tudo bem, você não pode controlar o pensamento do homem, você não pode controlar a ação do outro. Mas no momento em que você recebe um convite como esse, você vai simplesmente responder: oi, olha, eu adoraria ver você. Se você tivesse me convidado durante o dia, eu teria me organizado e nós poderíamos com certeza fazer alguma coisa, caso é um segundo momento. Mas eu não vou agora.
Você não vai ter esse tipo de atitude, você não vai. Você dando uma resposta como essa, você se posicionando dessa maneira, você não vai mais receber convite dessa forma desse mesmo homem. Então você não consegue controlar o que o homem vai fazer, as ações dele. Mas você consegue controlar o que você aceita ou não, o que você tolera ou não. Você não é obrigada a nada. O homem só me convida pra ir na casa dele, assistir Netflix e comer pipoca. Mas e por que você vai? Por que você vai? Direciona e fala assim, e aí? O que tá fazendo? Nada. E quer fazer alguma coisa? Sim, o que você sugere? O que você pensou? Eu pensei, vem pra cá assistir um filme e falar, agora tá muito tarde, né? Pense em algo pra amanhã, a gente pode sair, sei lá. Tem vários restaurantes na cidade que eu gosto, que eu tô querendo conhecer. Acho que vai ser bem gostoso ir lá conhecer com você. O que você acha? Mais cedo também, hoje já tá um pouquinho tarde. Só que aí a mulher que não entendeu isso ainda, além dela não saber se posicionar, ela não sabe se comunicar. Porque aí o homem vem, chama ela, faz esse tipo de convite e ela não tem gestão emocional, não tem controle emocional sobre a sua vida, sobre as suas ações, porque ela não aprendeu a arte da comunicação ainda. Aí ela vai falar o que pra esse homem? Você acha que eu sou mulher disso? Olha, você não faz um convite decente. Eu não sou mulher que vou pra sua casa numa terça-feira à noite. Eu não sei o quê. Você precisa se esforçar, você precisa me conquistar, você precisa não sei o quê. Completamente agressiva, completamente arrogante, completamente autoritária. Aí, ao invés dela modificar a situação para benefício dela, ela afasta. Tinha tudo para dar certo. Às vezes o homem ele só precisa de um direcionamento. Só precisa disso. Às vezes o homem não tem noção. Ele já tá tão acostumado com as mulheres facilitadoras na vida dele que ele acha, porque quando ele conhece você, se ele não tem intimidade suficiente com você, ele te conheceu, sinto te informar, mas você é apenas um rostinho a mais. Você não é especial ainda. Ele não te conhece. Tá te conhecendo agora, você não é especial, você é apenas uma a mais. Simples. Assim como ele é pra você também. Então talvez ele nem faça na maldade. Talvez ele gostou de você, talvez ele queira conhecer mais você. Só que ele tá tão acostumado com esse tipo de comportamento, com esse tipo de aceitação das outras mulheres que ele se relaciona, que ele vai automaticamente fazer o mesmo convite pra você. E se você aceitar, ok. Tá tudo certo, nada fora do normal, nada mudou. Mas aí cabe a você dar o direcionamento correto. Entendam, o homem, ele tem uma mentalidade um pouquinho mais fraca que a nossa. Nós somos mais inteligentes. Se você é uma deusa, se você descobriu o seu poder feminino, se você descobriu a sua essência feminina, você é mais ainda que as outras mulheres. A mulher, ela tem o poder de conquistar o mundo se ela quiser. De ter o mundo nas suas próprias mãos sem precisar fazer nenhum esforço. Por que algumas mulheres têm facilidade na vida de conseguir o que elas querem e outras não? Porque essas que têm facilidade, elas descobriram como usar a sua essência feminina. Elas descobriram como ser mulher de verdade. Elas amam ser mulher. Elas sabem usar o arquétipo feminino. Elas sabem envolver, elas sabem seduzir as situações pro lado delas, para benefício próprio. E as que não sabem ficam ali na briga, disputando, brigando, guerreando com os homens. E não vão ganhar. Não vai chegar a lugar nenhum. Porque quando o homem sente que ele está numa disputa, que ele está sendo atacado, que ele está ali no campo de batalha, é óbvio que ele vai bater também. É instinto do homem vencer, é instinto do homem lutar, é instinto do homem ganhar. O homem, ele é competidor. Se ele se sentir atacado, se ele se sentir numa competição com você, aí ele que vai te ensinar a jogar. Através das armas dele, através do jogo dele. Você não pode cair nessa, é você. Você é a rainha que é a peça mais forte do tabuleiro. Então, haja como uma, estrategicamente, use o seu poder, a sua sutileza.
O maior poder de uma mulher, ela não está na força, está na sutileza. E a sutileza está na sua sedução, no seu jeito, no seu olhar, nas suas palavras, na sua doçura, nos seus gestos, no seu... legal. O que você acha, meu bem? Eu adoraria. Desse jeitinho, assim. Ai, Camila, mas eu não tenho esse perfil, eu não gosto. Parece que eu vou estar sendo inferior aos homens. Tá bom, então continua do seu jeito que vai ser mais difícil de você conquistar as coisas. Continua, então. Não, se você tá aqui assistindo a live hoje, 10h10 da manhã, e você, isso que eu te falei agora te ofendeu de alguma maneira, é porque, de fato, você precisa olhar pra esse ponto. Você conquistou já os resultados que você queria? Você já olha pra você no espelho e fala, caraca, eu sou a mulher dos meus sonhos. Se sim, beleza, parabéns, amei e me ensina. Ensina a gente aqui. Mas se você ainda não conquistou e se você vê que algum ponto ainda está falho na sua vida, faça o teste. Só faça o teste. Por uma semana. Por um mês. Uma semana é muito pouco. Por um mês. Comece a agir de maneira mais intencional. Comece a agir de maneira mais estratégica. Comece a dar esses passos mais lentos. A ser uma pantera, assim, sutilmente, envolvente. Depois desse um mês, você volta aqui e você me conta os resultados que você teve. E aí, a gente conversa. Se a sua realidade hoje não está como você gostaria, cabe apenas a você mudá-la. E não ficar culpando os outros o tempo todo. Culpando os homens não prestam, os homens estão errados, os homens só mentem, os homens só traem, os homens... Nananana. Ainda existem pessoas boas. Você não se considera uma pessoa boa? Acredito que sim, né? Você não é a única no mundo. Existem pessoas boas. Eu me considero uma pessoa boa. Eu me considero uma mulher fiel, eu me considero uma mulher generosa, eu me considero uma mulher cuidadosa, uma mulher que sabe amar, uma mulher que é empática, que sabe ouvir, que sabe entender. Eu me considero. Mas será que eu sou a única? De todos vocês que assistem aqui a live, só eu que sou assim? Tem muitas mulheres aqui que são assim, como eu. Então, eu não sou a única. Então, os homens também. Não existe só o traidor, o mentiroso, o enganador. Quer dizer que, claro, existem. Existem os narcisistas, os tóxicos, com certeza existem. Mas existem os homens bons ainda. Existem os homens que querem um relacionamento, os homens que querem ser fiéis, os homens que querem casar, que querem filhos, os homens românticos, provedores, líderes, o macho alfa. Ainda existe. Mas cabe a você identificar, a você ir moldando. Porque muitas vezes, pessoas que nós conhecemos na nossa vida, homens que nós conhecemos na nossa vida, ainda não estão perfeitos. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa perfeita. Porque o perfeito vem do perfeito, fim feito. Então a pessoa ela só fica perfeita quando ela morre. E pode prestar atenção. Quando uma pessoa se vai, ela passa a não ter mais defeitos. Já pensou nisso? Já percebeu? Depois que uma pessoa morre, ai, como ele era querido, como ele era lindo, como ele era inteligente, nossa, como ele era carinhoso, como ele era fiel, como ele era um homem bom, uma mulher boa, nossa, não fazia mal a ninguém. A pessoa se torna perfeita. Então, nós não somos perfeitos, mas nós podemos estar constantemente buscando estar mais próximos disso. Então, dificilmente você vai encontrar uma pessoa perfeita para você. Mas você vai encontrar pessoas que você vai analisar o perfil delas, você vai analisar os valores negociáveis e inegociáveis, os objetivos. E você vai pensar, olha, essa pessoa com pequenos ajustes que eu posso fazer para me adaptar na vida dela, e se ela também está disposta a fazer os mesmos para se adaptar na minha, nós teremos um relacionamento de sucesso. Então é você ter consciência para entender, para mudar a si mesma e também para conversar com o outro. E ver se ele também está disposto a também mudar, a também melhorar, a também se reconstruir, para vocês dois fazerem o casal perfeito, o match perfeito. Dificilmente, assim como
A mulher também não vai ser perfeita para um homem. O homem se relacionar com você, ele também vai olhar em alguns pontos e vai falar assim, nossa, ela também precisa mudar aos olhos dele. Assim como ele também vai precisar mudar os seus olhos, mas é impossível mudar os outros. Nós temos que mudar a nossa percepção, o peso que você dá para as situações. Faz sentido? Todo o conteúdo que eu trago aqui para vocês diariamente, de maneira mais resumida, de maneira mais rápida, essas pílulas de conhecimento, elas estão todas dentro do método Mulher Amada, tá? Que é um conteúdo bem expansivo acerca de autoconhecimento, autocuidado, autoestima, amor próprio. Eu falo muito de relacionamentos aqui, só que o principal relacionamento que você precisa ter é com você mesma. Então, quando você passa a se cuidar, a se amar, a se valorizar por completo, você naturalmente passa a ser vista dessa maneira pelos outros. E aí você vai começar a atrair mais pessoas interessadas em lhe conhecer. Então, esse treinamento ele é o quê? Para você entender sobre esses assuntos, a você ter compreensão e clareza, e também alguns ajustes na sua imagem, na sua maquiagem, nos seus autocuidados, na sua maneira de se vestir, na sua comunicação, que muitas vezes a nossa comunicação ela é capaz de destruir tudo. Muitas vezes uma palavra que nós fazemos, a palavra errada falada na hora certa, destrói. E a palavra certa falada na hora errada pode ajudar a gente a reverter toda uma situação. Então, saber se comunicar, e o saber se comunicar não é só saber usar as palavras certas, mas sim é se fazer entender. O outro precisa compreender o que você está falando. O outro precisa compreender, entender o que você está falando. A sua comunicação, você só se comunica quando você de fato é entendida, quando você de fato é ouvida. Então, nesse treinamento do Método Mulher Amada, tem todo esse conteúdo. E você digitando a senha M21 aqui, eu mando o link para você lá no direct e você consegue acessar esse conteúdo. Ou também o link está na bio. O que acontece? Esse treinamento, ele vai subir o valor, tá? Hoje você consegue adquirir ele, parcelar em até 12 vezes, com parcelinhas recorrentes, que não comprometem o limite do seu cartão. Mas esse valor vai subir, porque o conteúdo ele é grandioso, ele tem infinitas horas de aula, de exercícios, de e-books, de planilhas, até exercício de pintura tem para ativar a sua criatividade, é bem completo. E esse treinamento ele tá num valor abaixo do que ele deveria, então é sua última oportunidade, talvez, de adquirir todo esse conteúdo pelo valor que está, porque ele vai subir. Qual o valor atual? Eu acho que ele tá 397. Mas ele pode ser parcelado em até 10 vezes. 2 cartões, Pix, 1 cartão, enfim, várias possibilidades. E você tem o conteúdo agora, né? Você pode acessar o conteúdo agora. Então, lembrando, desde o que nós falamos lá, obrigada a você por comentar, beijo. Então, lembrando do que nós falamos lá desde o início da live, pare de culpar os homens. Pare de culpar os homens não são todos iguais. Óbvio que tem alguns que são tóxicos, óbvio que tem alguns que realmente não sabem como tratar, não sabem como respeitar uma mulher, sim. Mas essa não deve ser a sua realidade. Quando você se deparar com um comportamento como esse, você deve olhar para aquela situação e falar: por que essa pessoa está se sentindo tão confortável em agir dessa maneira comigo? Por que essa pessoa está se sentindo que está me vendo de uma maneira tão aberta para chegar até mim com esse tipo de convite, com esse tipo de abordagem, com esse tipo de intenção? O que eu tô fazendo que a pessoa tá se sentindo essa liberdade comigo? Que liberdade que eu tô dando pra essa pessoa? Que imagem que eu estou passando pra essa pessoa pra ela agir dessa forma comigo? Todas as vezes que acontecer uma situação como essa, pare e pense dessa maneira. Por que essa pessoa se sentiu tão confiante assim
de falar comigo dessa forma? Como eu disse, existem pessoas sem noção? Existem, mas antes de você julgar o outro, olhe pra você. O que eu posso mudar? Por quê? Por que você tá atraindo esse tipo de homem? Por que esses homens estão chegando em você? Dentro de você já tem a resposta. Tenho certeza que dentro de você, essas perguntas que eu fiz, você já pensou em algum ponto. Então é esse ponto que você precisa tratar. É esse ponto que você precisa aprimorar. Caso você não conseguir enxergar ele, eu tô aqui para te ajudar. Na mentoria individual a gente analisa. Nos outros treinamentos você vai ter clareza para enxergar para você mesmo, para fazer esse mergulho para dentro de si mesmo, pro autoconhecimento, né? Quando você tem clareza, quando você tem consciência da mulher que você é, com os pontos positivos e com os pontos negativos, você vai enxergar situações como essa, você já vai rever o seu comportamento, então você já vai entender qual ponto aconteceu para essa situação acontecer, qual ponto que falhou para essa situação acontecer, e aí você vai pensar, preciso mudar. Você vai parar de culpar eles. Sua realidade passa a ser outra. Não culpe o vento pela bagunça que ele causou, se foi você quem deixou a janela aberta. Estava aqui pronta para ir na academia. Eu falo que a parte da manhã eu uso para cuidar de mim. Então eu organizo minha casa, organizo minha academia, organizo minhas coisas particulares, mercado, farmácia, lotérica, todas essas costuras, tudo isso que a gente precisa fazer na rua. Organiza a casa. A parte da tarde, trabalho. E a parte da noite, às vezes trabalho, às vezes descanso, às vezes lazer. É bom organizar o tempo. O home office, ele possibilita isso, né? Poder organizar o tempo. Ingrid, beijo, Ingrid. Novamente aqui, gostei. A Ingrid participou ontem da live, acrescentou muito, fez muitas perguntas. Fiquei muito feliz. Obrigada pela sua participação. Anne, primeira vez na live, que bom. Bruna, São Paulo. Beijo, Bruna. Jane, de Brasília. Beijo, Jane. Paulinho, primeira vez na live, Brasil. Beijo, Paulinho, obrigada. Te admiro muito, cá. Obrigada. Goiás. Lívia, sou de Fortaleza e sempre acompanho suas lives. Beijo, Lívia. Esse rostinho eu já conheço. Sempre tá por aqui mesmo, parabéns. Fechou, gente? Obrigada. Um beijo pra todos. Bom trabalho. Ana, Salgueiro, Pernambuco. Bom trabalho pra vocês. Deus abençoe.